espaços públicos, praças, parques, rios, praias, são partes significativas das nossas cidades, né? E mais do que isso, eles fazem parte da identidade de um município. Se tornaram pontos de estudo, lazer, ócio, manifestações públicas, culturais, religiosas. São ambientes acolhedores, de encontro e até de conexão com a natureza. Cada lugar cultiva seu próprio público e cultura local. E nos últimos anos temos acompanhado a concessão de alguns desses espaços públicos à iniciativa privada, como o caso do Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. Mas não é só na capital paulista não, gente. Aqui em São José dos Campos temos exemplos como a Arena de Esportes, o Mercadão, o Estádio Martins Pereira e também o nosso aeroporto. E a prefeitura já tem planos para a concessão do Parque da Cidade e também do Vicentino Aranha. Mas como será que isso funciona na prática? Será que muda muita coisa? Para melhor? Para pior? É o que vamos entender no Diálogos de hoje, porque o tema será concessão de espaços públicos. E eu vou conversar, portanto, aqui no estúdio com o engenheiro e mestre em planejamento urbano, Vitor Schuster. Seja muito bem-vindo, Vitor. Dani, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. É um tema que está aí no momento, né? Muito tem se falado, principalmente nos últimos anos. Vitor, para a gente entender, então, o que de fato é uma concessão? É você ali destinar o espaço público por um período para que a iniciativa privada ela possa fazer a gestão, manutenção. Tem um contrato ali prévio falando de algumas coisas, inclusive, né, que precisam ser feitas. Explica para a gente, de fato, o que é e como funciona. Vamos lá, para a gente entender assim, de uma forma muito simples. Essa concessão, normalmente, ela é precedida de uma licitação. A licitação é necessária sempre que não for algo beneficente, não for filantrópico, não for de interesse público. Se for uma iniciativa privada, você tem que licitar isso. A concessão, na verdade, ela concede o uso daquele espaço público por um determinado tempo, para um determinado fim e sobre determinadas regras. Então, eu não estou vendendo, eu não estou privatizando, eu estou concedendo o uso, mas sob determinadas regras. Eu estabeleço o que eu quero, quer dizer, o poder público, ele deve estabelecer num instrumento o que é que ele quer que aconteça naquele espaço. Então, ele vai definir as regras. Por quê? Porque o poder público ele fica especificamente para fiscalizar a gestão, a manutenção, os resultados, tudo isso tem que ser aferido. Uhum. Então, para a gente recapitular aqui, a licitação, no caso, vence o menor preço execuível, né? Que aí, nesse caso também, nesse processo de licitação, a empresa que vai... Não necessariamente o menor preço. Porque o que a gente busca, na verdade, quando você está concedendo alguma coisa, eu estou buscando qualidade. Eu estou buscando para que aquele espaço seja revitalizado, requalificado para melhor. Então, não é só uma questão do valor da outorga. É também uma série de regras. Executar. Eu preciso saber da capacidade daquele que está propondo, se ele tem efetivamente capacidade para executar aquilo que eu quero. É muito comum, às vezes, em licitação, a gente já viu vários casos, não estou falando aqui de concessão, mas ganha aquele menor preço e depois a gente percebe que ele não consegue fazer aquilo que eu queria. A qualidade do serviço ou do que eu estou comprando não é aquela mais adequada. Então, quando a gente fala de você fazer um processo licitatório, eu estou buscando não é só o preço da outorga, mas também a capacidade dele realizar qualidade. E aí, no caso, o prazo, aí pode ser uma média de 5 a mais de 30 anos, 35 anos. Aí também, claro, é previsto em contrato, mas geralmente é nessa faixa, né? Sim, o tempo de concessão varia muito, depende do objeto. Eu diria que eu tenho visto que as concessões giram em torno de 20 a 30 anos. Porque senão não há tempo daquele que entrou para fazer executar, ele recuperar investimento. Porque é óbvio que ele também está visando o lucro dele. Né? Então você precisa dar um tempo considerável. Isso varia de acordo com o objeto. Né? Se você tem possibilidade de ter grandes lucros, esse tempo efetivamente vai ser menor.
né? Dependendo, eu preciso de mais tempo para executar essa concessão. Então, eu vejo muito, principalmente em relação a parques, etc. e tal, são tempos aí que variam aí de 15, 20, 30 anos, dependendo do objeto. E, Vitor, aí a gente deixou aqui, portanto, explicado a concessão ali quando, no caso, órgão, seja estadual, federal, municipal, concede ali por um prazo, que o Vitor falou, que geralmente de 20, 30 anos, para que a iniciativa privada possa ali fazer a gestão do espaço, diferente da privatização, né? Para a gente deixar claro, privatização é outra coisa, aí no caso é destinado 100% à iniciativa privada, né? A privatização significa que eu vou vender um ativo que é público e vou vender para a iniciativa privada. Em definitivo, né? Em definitivo, em definitivo. Né? Eu privatizei uma determinada atividade. Eu geria, o poder público geria, mas eu vendo esse ativo para a iniciativa privada. Uhum. E aí vai... a gente já viu até aquela coisa que a gente vê da televisão de bater o martelo do leilão. Né? Uhum. Muitas coisas são privatizadas dessa forma. Quem é que dá mais? Uhum. Né? E aí vai para a iniciativa privada. Assim, do ponto de vista popular, eu diria assim, é uma venda. Sim. É uma venda sobre regras, etc. e tal, mas é uma venda. Privatizar é vender. Conceder é por um tempo determinado e volta para o poder público. É isso. Para a gente entender melhor, então, eu citei na abertura do programa que tem alguns espaços aqui de São José que já foram, passaram pelo processo de concessão ou que a prefeitura está pensando, está estudando. Então a gente preparou uma reportagem, gente, para falar sobre isso. Nós fomos às ruas e perguntamos para as pessoas se elas são a favor e contra e também vamos entender melhor como que funciona esse processo. Vamos assistir e aí depois a gente repercute aqui no estúdio com o Vitor. Espaços públicos fazem parte da rotina de muitos moradores. Promovem atividades de lazer, manifestações culturais e eventos diversos. Para que tudo funcione direitinho, é preciso gestão e manutenção constantes. Um trabalho desafiador para o poder público, já que são muitos espaços para gerir. Uma das alternativas em estudo tem sido a concessão à iniciativa privada. Em São José dos Campos, esse modelo já começou a ser adotado. Então a gente faz o que a gente chama de estudo preliminar. É ver se tem os problemas que tem naquele equipamento, os investimentos que são necessários para melhorar aquele equipamento, para que a população possa usar da melhor maneira possível, quanto a prefeitura já gasta por ano para manter o equipamento do jeito que está hoje e qual a possibilidade de investimento privado para que aquele equipamento melhore. E a gente chega na conclusão que a gente pode fazer um edital para fazer um chamamento, né, das empresas que venham administrar aquele equipamento público por 20, 30 anos. Alguns exemplos de concessão e parceria público-privada em São José são o aeroporto, mercado municipal, arena municipal de esportes e o estádio Martins Pereira. Outros locais estão em fase de estudo. O Parque da Cidade, por exemplo, é um dos locais mais conhecidos de São José dos Campos. Frequentado por pessoas de todas as idades, ele é um ponto de descanso, lazer e contato com a natureza. Recentemente, passou a fazer parte das discussões sobre novas formas de gestão para áreas públicas e a possibilidade de mudança tem gerado diferentes opiniões. Hoje, você só precisa ir lá e todo o acesso é público, tem eventos que acontecem lá totalmente abertos, a gente só precisa ir. Tem coisas pagas quando a gente vai comer ou frequentar alguma coisa específica, mas não é exclusivo. Você ainda pode ir, passar pelo ambiente, ver como é que tá, se divertir, acessar outras partes de lá. No momento em que vira privado e eles têm o acesso a poder fechar e cobrar para você entrar, já perde isso. Eu não costumo frequentar muito esse local, mas eu escuto boas referências e assim, sendo atualmente da forma que está, sendo público, eu prefiro por manter público, de certa forma, como lá tá andando bem as coisas, é melhor não mudar. Tem que ser da iniciativa, tudo é da iniciativa privada, o poder público não tem condição de cuidar de nada. Não, porque você tem um orçamento enorme aqui na Prefeitura de São José dos Campos, daria para o poder público cuidar. Para a Prefeitura, a concessão do Parque da Cidade à iniciativa privada é uma estratégia para garantir investimentos, mais opções de lazer e segurança para a população. Um grande investimento, a gente está falando de investimento privado de R$ 500 milhões em 30 anos.
Isso é dividido em várias frentes, né? Começa pela restauração da tecelagem Paraíba da fábrica, são 62 mil metros de galpões, que começa ali onde tem a Fundação Cultural, e todo aquele complexo. A prefeitura vai fazer a obra, vai fazer a licitação em parceria com o governo do estado, vai receber 125 milhões de reais e fazer a licitação da obra. Paralelamente, a gente vai fazer o edital da concessão do parque e exigir com que o concessionário, vencedor da licitação da concessão, invista 150 milhões nos 3 anos, faça um teatro municipal para a cidade, numa ordem de 50 milhões para 900 pessoas, a restauração da Casa do Olivo Gomes, do Jardim Burle Marx, toda a parte de segurança do parque, e mais assumir o custo, que hoje é de 5 milhões por ano, para manter o parque. Então ele assume esse custo, a prefeitura economiza esse dinheiro, pode priorizar em outras áreas essenciais de serviços públicos da cidade e o privado passa a administrar. Também está em fase de estudo os parques Alberto Simões, na região norte, e o Vicentina Aranha, na central. E é importante destacar que os projetos garantem a continuidade das entradas gratuitas, já que o modelo é de concessão e não de privatização. Todas as concessões dos nossos parques, elas serão mantidas a entrada gratuita dos parques. Então, os parques permanecerão públicos, né? Não há privatização. Os parques continuam com entrada gratuita, entrada livre. O concessionário vai explorar as áreas que a gente não explora. A expectativa da população é de que as melhorias na estrutura caminhem juntas ao compromisso de manter o caráter público e inclusivo dos espaços. É um medo, um receio que a gente tem, né? É de que a iniciativa privada passe a cobrar pelo uso do espaço público. Um lado eu acho muito bom, que é para avançar a estrutura das coisas, ter mais oportunidades de fazer mais coisas em espaços públicos, poder ter mais algum parque, ter algum evento diferente que às vezes não viria ter acesso de outra forma, mas eu acho ruim do lado de excluir uma parte da população do acesso, porque às vezes algumas coisas viram a ser pagas. Acaba que por muitas vezes esse ente visa somente o lucro e aí desvia um pouco da finalidade principal. Mas por outro lado, essa descentralização desse serviço, dessa concessão em si, acaba por trazer uma melhor eficiência. Então assim, tem o lado bom e o lado ruim. A gestão pública garante que os apontamentos da população estão sendo considerados, inclusive em alguns editais que serão publicados em breve, como a obra de restauração e construção do Centro de Convenções e de Eventos do Parque da Cidade. Paralelamente, também está previsto para esse ano o lançamento do edital para concessão do parque. Existem vários modelos, isso você acerta no contrato. Então, o contrato que você faz é que vai reger a forma de ser gerenciado aquele projeto, aquele parque. Então, no nosso caso aqui, a gente estuda muito bem e a população tem o direito, né, de, se quiser, assim como vai em outros parques privados do Brasil, né, você paga uma roda gigante se quiser ir, você usar o centro de convenções, você usar o teatro, é daí que tira a receita. Então, o que é gratuito permanece gratuito. O grande objetivo é melhorar a qualidade do serviço oferecido à comunidade. E em meio às transformações, o desafio para o futuro é manter a gestão inovadora e acessível dos espaços públicos. Tá aí, então, bem esclarecedora. Vitor, agora explicado, né, para o pessoal de casa o que de fato é uma concessão, a gente falou... Um dos argumentos da prefeitura, dos órgãos públicos, é para diminuir os gastos, né? Porque aí por aquele período você vai diminuir os custos públicos, porque vai passar para iniciativa privada. Mas porque é uma tendência mundial a concessão de espaços públicos, mesmo a gente tem visto com mais frequência aqui no Brasil, é uma tendência mesmo, de fato, além, né, desses argumentos que a gente mais ouve, tem outros que sejam tão importantes quanto, e de fato é uma tendência? O que a gente pode esperar assim, para os próximos anos nos demais países de primeiro mundo também? Eu acho que é uma tendência não só aqui no Brasil, mas lá fora. Lá fora esse modelo já existe há mais tempo. Eu lembro que eu comentei de licitação, mas também tem o edital de chamamento. Também é uma forma de você selecionar quem vai gerir o espaço. É uma tendência por quê? Na verdade, o que é uma atividade fim? E a gente tem que olhar que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele olha de forma sistêmica. O que é olhar de forma sistêmica? Eu olho meus equipamentos, como os parques,
mas eu também tenho que olhar a saúde, a educação, o transporte, a segurança, uma série de coisas, a mobilidade. E eu preciso me dedicar, é assim que o governo enxerga, não é só aqui, no mundo inteiro, eu enxergo essas atividades como principais. A atividade que a gente tem do uso dos parques, do lazer, enfim, do descanso, do contemplativo, ele deve ser gerido por alguém que entenda do assunto. E dessa forma, o que acontece? A gente viu na reportagem, o parque da cidade, ele disse 5 milhões por mês. São 60 milhões ao ano. É muito dinheiro. Se a gente pensar esse dinheiro na educação, na saúde, na mobilidade ou na própria segurança, isso é extremamente importante. Então, é uma tendência, isso tem acontecido não só aqui, como no Brasil, mas nos países fora, Europa e em outros países da América Latina, isso também acontece, por essa razão. É uma forma que tem de colocar, realmente, vou precisar do dinheiro para usar nas atividades que são fins da administração pública. Então, é uma forma de compensar isso. Importante é que, assim, essas concessões, como a gente falou do parque, ela tem que continuar sendo gratuita, não se cobra ingresso. Por quê? Porque eu não privatizei, eu não vendi a um terceiro. Ela é pública, ela está concessionária. A pessoa que vai gerir o parque é uma concessão. Então, vão existir equipamentos, como a gente viu, que evidentemente vão ser pagos. Isso é fato. O que a gente precisa tomar cuidado é quem vai gerir o parque, ele não necessariamente investir somente naqueles que dão retorno a ele. Porque aí fica uma coisa muito chata. Eu faço a concessão, ele investe naqueles equipamentos que são rentáveis e o resto não. Por isso que eu disse no começo que é importante o plano diretor, um plano de intervenção mostrando quais são as obras que vão fazer, quanto vai custar, um plano de manutenção. Eu preciso ter sempre pesquisas de opinião, eu preciso saber o que a população está falando disso. Eu preciso de um conselho gestor. Eu preciso que a participação popular ela também esteja nisso. Sim, sim. Né? É importantíssimo que eu tenha... A gente ainda percebe a população ainda muito distante, né, desses assuntos. Exatamente. Muito sequer tem conhecimento. Então, eu preciso fazer parte da decisão. Então, o conselho gestor. Eu preciso ter sempre pesquisas de pós-uso, né? Como é que está sendo? Você citou também o Parque Ibirapuera, a gente tem o Parque Vila Lobos. Eu li algumas coisas a respeito. Existem algumas reclamações. Sim. Uma das reclamações foi, olha, está priorizando muito aquilo que é rentável e o resto ficou do mesmo jeito. Isso não pode acontecer aqui. Sim. Né? E tudo isso depende desse papel do que vai ser definido pela prefeitura, o que eu quero. Então tem que ser um documento muito bem feito para evitar que coisas desse tipo aconteçam aqui. Né? Essa questão da fruição pública tem que continuar, não pode ser diferente. Né? É um contrato para não dar brechas, né? E também a fiscalização, ela precisa ser muito bem feita. A gente vai se debruçar nesse tema ainda. Mas, Vitor, o Parque Ibirapuera, por exemplo, a empresa, né, que tem a concessão, além do parque, ela tem algumas outras praças da cidade de São Paulo também. Como fazer com que... Porque um parque da cidade, um Vicente Aranha, é mais fácil, né? Porque chama mais atenção pública, tem muitos eventos. Como atrair também a iniciativa privada para esses espaços, de repente, alguma praça ou algum lugar que a prefeitura tem mesmo dificuldade de cuidar? A gente vê praças, por exemplo, que estão um pouco mais abandonadas. Como atrair, né? Para que não seja, claro, ali a galinha dos ovos de ouro, só aqueles parques que chamam mais atenção e, consequentemente, vão gerar mais lucro. Dani, você tocou num ponto extremamente importante. Eu vou fazer um paralelo aqui com pedágio de rodovia. Se eu fazer uma licitação para a Dutra, com certeza eu vou ter gente querendo. Se eu fizer uma concessão para a rodovia, estou dando um exemplo aqui bem diferente. São Luís do Paraitinga, Lagoinha. Não vai aparecer ninguém. Então tem algumas coisas que são rentáveis e outras não são rentáveis para a iniciativa privada. E como é que eu resolvo aqueles parques que não tem tanta visibilidade, que a população que se interessa por ele é menor, ele não é uma coisa mais regional? Você tocou num ponto interessante. Talvez a forma seria
eu não vou só fazer a concessão do Parque da Cidade, não. Quem pegar o Parque da Cidade também tem que fazer a concessão desse e daquele outro parque. Porque eu preciso pegar esses outros, como você falou, que não são tão atrativos. Mas como é que nós vamos melhorar? Se eu fizer individualmente, talvez nem apareça interessado. Então, assim, quando a gente fala, como o povão fala, só querem o filé, mas e o outro? E o colchão duro? Sim. Não, a gente precisa colocar isso no mesmo balaio. Então, você vai pegar o filé, mas vai ter que tomar conta do colchão ali, duro. né? Você tem que fazer isso, para tornar aquilo equilibrado. Porque não tem muito sentido, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Vicentino Aranha, ele é destinado a quem frequenta, vamos colocar assim, classe média, média alta, né? Para o pessoal dos bairros, da periferia, ele vai frequentar o Parque da Cidade, vai frequentar o parque que está mais próximo da onde ele reside. Mas a gente precisa colocar isso, contrabalançar, porque na verdade a qualidade, o ideal é que todos os parques tenham a mesma qualidade. Então a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir fazer com que quem pegar o Parque da Cidade talvez tenha que pegar um ou outro desses dois parques, né? E aí está muito bem previsto, né, no processo licitatório, em contrato. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar falando sobre a concessão dos espaços públicos. Fique com a gente, porque voltamos já. Estamos de volta com Diálogos e hoje a gente está falando sobre a concessão dos espaços públicos. E a gente fez uma enquete nas redes sociais perguntando se as pessoas são a favor ou contra. A gente viu na reportagem do Matheus, no primeiro bloco, a maioria das pessoas disseram ser contra a concessão. E aqui na enquete, gente, ficou meio a meio, 50%. Vitor, metade acredita que é sim interessante, a outra metade não. Vitor, dos problemas clássicos, né, a argumentação de quem é contra, no caso, quem fica um pouco desconfiado com a concessão, mais uma vez a gente fala, uma concessão não é uma privatização, mas é em relação aos preços, né? Vamos pegar, por exemplo, se tem os trabalhadores, né, ambulantes que trabalham de repente nos arredores de um parque, vamos pegar o Parque da Cidade, por exemplo, eles têm de dar ali, né, um valor para a empresa, tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é da população, né? Por exemplo, cobram um estacionamento. Há esse risco, claro, o contrato precisa ser muito bem fiscalizado, mas há esse risco de elitizar mesmo, de que a população mais carente, mais distante, que precisa pegar muitas vezes, né, vários transportes, que não consiga mais frequentar. A gente fala de uma família com 4, 5 pessoas, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente precisa evitar exatamente no documento que vai reger a concessão. Imagina que você começar a cobrar um estacionamento, por exemplo, no Parque da Cidade, principalmente nos finais de semana, que a gente vê umas pessoas muito simples, né, que vai passar o domingo lá com a família. Eu vi, por exemplo, que existe um conflito. Hoje o Parque da Cidade ele é mais contemplativo. Você vai lá, passeia, senta, observa a natureza, né? É isso que você faz. Quando você começa a ter muitos eventos, você vai atrair um fluxo de pessoas maior. Então a demanda, por exemplo, que você comentou por estacionamento, seguramente ela vai ser maior. Mas isso aí a gente precisa tomar cuidado, porque se você começar a cobrar isso, você pode restringir que as pessoas de menor poder aquisitivo vão ao parque. Então, eu acho que precisa ter alguns cuidados. A comida, por exemplo, é fato que se você vai explorar, eu vou ter lá um restaurante, eu vou ter lanchonete. Como é que eu vou fiscalizar os preços que vão ser praticados? Porque uma coisa é o preço praticado no mercado, aqui fora. E como é que vai ser o preço praticado lá dentro do parque? Eu digo isso, não vou dizer nem aeroporto, mas rodoviária. Se você for comer na rodoviária, ela é muito mais caro do que qualquer outro estabelecimento que esteja lá fora. Por quê? Porque quem está ali está pagando um aluguel mais caro, porque você tem um cliente cativo. Sim. Né? Quando você abre o seu negócio lá na rua,
eu estou correndo maior risco. Sim. Mas quando eu abro o meu negócio num lugar onde eu tenho a passagem de pessoas, eu tenho um público cativo. Então a gente precisa... o grande segredo, eu acredito que esteja em balancear essas coisas. Porque o que eu não posso é restringir ou não permitir que uma pessoa com menos condição econômica deixe de frequentar. A gente já viu também, quando você percebe que começa a ser muito frequentado por pessoas de maior poder aquisitivo, aquele se sente inferiorizado, já, não, lá eu não vou. Isso não é para mim. Né? E isso não pode acontecer. O Parque da Cidade, ele começou em 96. O Parque Vicentina Aranha, ele veio em 2006. Veio com dinheiro de quem? Dinheiro público. Nós compramos. Vicentina Aranha foi comprado. O Parque da Cidade foi comprado e, num primeiro momento, uma parte, depois outra. Esse dinheiro é de todos nós, é um dinheiro... Né? Na verdade, o prefeito é um síndico, é um grande síndico, e que gere os nossos... A receita que ele gere são os nossos impostos, nossas taxas, enfim. Tudo que a gente paga para a prefeitura. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não criar essa elitização. A gente precisa ter um certo balanço nisso. Porque uma cidade, para ser justa, ser inclusiva, ela tem que ser para todos. Sim. Então eu não posso permitir. Então, por isso, assim, eu acho importante, eu acho que a prefeitura tem condições de fazer esses estudos, mirar em exemplos, em práticas que já existem, e não cair e não evitar erros que já aconteceram. Né? A gente brinca que a gente aprende mais com os nossos erros. Sim. Mas quando a gente faz uma coisa dessa que vai durar 30 anos, eu não posso errar. Eu tenho que... Então, isso que você falou é extremamente importante. Eu tenho que tomar muito cuidado e balancear o que eu vou fazer, para não restringir as pessoas de menor poder aquisitivo. Até porque a gente falou no primeiro bloco, é um espaço de lazer. Muitas pessoas não têm condição de viajar no fim de semana, nas férias, e os parques gratuitos, eles são ali alternativas, né? Fazer um piquenique com os filhos, enfim. A gente tem que pensar nessa dignidade nesse processo de lazer também, que é primordial, né? O básico que todo ser humano devia ter acesso. A vida de todos nós não é só trabalho. A sua saúde física e mental depende de várias coisas, inclusive de eu poder frequentar uma área verde. As pessoas precisam entender que, na verdade, aquilo é um importante instrumento, uma importante ferramenta de saúde até da população. Né? Você já imaginou, eu não tenho parque, eu não tenho onde ir? O que você faz? Não, você precisa dar vazão, você precisa satisfazer a população com esses equipamentos. Ele precisa ter um lazer contemplativo, ativo. Ele pode chegar lá e fazer seu piquenique. Na Europa isso é muito comum. Chega lá, a família estende a toalhinha e passa o domingo ali. Né? Sim. Então, essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. E acho que a prefeitura tem condições de estudar, sim, com bastante cuidado, para não permitir que erros surjam. Porque vão ser 20 ou 30 anos, eu não sei o tempo que eles imaginam, mas a gente precisa acertar. Sim, para que seja rentável, não só economicamente, mas para todo mundo, né? Desde a cidade e também a população mais simples. Eu falei desse cuidado para limitar, para que pessoas mais simples não sejam impedidas, né, digamos assim, de entrar, fique inacessível. E é importante a gente reforçar também essa questão, essa pluralidade cultural, né, para que não acabe segregando também grupos culturais, religiosos, enfim, desses espaços públicos. É um outro ponto que precisa ser analisado, levado em consideração. Sim, eu não tenho dúvida. Esses espaços, eles cumprem funções sociais, culturais, ambiental, a gente precisa pensar nesse aspecto também. Então, é importante que a gente analise todas essas questões. Quando a gente fala, para o empresário, o rentável é o lucro. Mas também tem que ser rentável para a população, né? Para a sua saúde, para o seu lazer. Isso tem que estar presente. A gente não pode imiscuir, como você disse, não pode restringir que as pessoas mais simples ou com menor poder aquisitivo não frequentem aquele espaço. Aquele espaço foi pago também por eles. Todos nós pagamos. Então, não é justo. Por isso que é importante que a gente tenha
quando eu falo do conselho gestor, porque o conselho gestor, óbvio, vai ter gente lá da empresa que está fazendo a concessão, o poder público, mas a gente tem que ter a população. Ela precisa estar lá junto, ela precisa dizer o que está acontecendo, né? Então a gente precisa sempre olhar e sempre ter um feedback do que está acontecendo. Sim. Senão, não adianta só eu conceder, virar as costas, eu vou cuidar de outra coisa. Não, aquilo lá ainda tem a responsabilidade de você fiscalizar a manutenção, a gestão, todas as coisas. É como a gente viu na entrevista, o importante é que o papel que vai definir as regras estejam muito claros, sejam transparentes. Acredito até, não sei se a prefeitura fez, mas vale sempre a pena, até porque, como você disse no começo, existe uma certa confusão entre privatizar e concessão, né? Eu não sei se a prefeitura pensa, mas uma discussão mais envolvendo um pouquinho mais a sociedade, para ouvir realmente a sociedade. Sem dúvida. Porque às vezes eu acho que eu sei tudo e a gente não sabe tudo. Né? Se a gente colocar aqui mais pessoas, seguramente teremos outras ideias. Às vezes eu não pensei, você não pensou, mas alguém muito simples, porque aí não estamos falando de inteligência, nós estamos falando das necessidades, do que ela sente. De quem usufrui mesmo no dia a dia, E a gente né? sente diferente. Eu olho para o parque e eu vejo uma coisa, a outra pessoa olha para o parque e vê outra. Sim. Então é importante essa diversidade. Sim, a cidade é construída por pessoas, né? Vitor, a gente está falando de concessão, claro, com foco em São José, mas de uma maneira geral. Um outro ponto que é também ali colocado como alerta, muitas vezes muitos por ambientalistas, é, por exemplo, quando o parque ele pertence, né, a uma área de proteção ambiental, dessa questão, né, da iniciativa privada também, né, conseguir fiscalizar, de fato, fazer jus àquele espaço, né? É um outro ponto também que precisa ser analisado e priorizado. Olha, sempre que houver uma restrição ambiental, seja área de proteção ambiental, conservação ambiental, área de preservação permanente, isso é intocável. As regras que regem cada um desses elementos, isso é indiscutível. Você não mexe nisso. O fato de você conceder, você tem que respeitar todas as regras. Eu sei que existe esse temor, né, dessas questões ambientais, mas eu acho que isso, para mim, é pacífico. Ele vai poder tirar proveito nas áreas que isso é permitido. Nas áreas que tem restrição de ordem ambiental, proteção, conservação, preservação, não tem como você mexer. Né? E se fizer isso é crime. Então, além do poder público municipal, não tenha dúvida que o Ministério Público, né, que tem lá o seu viés ambiental de urbanismo, ele vai fiscalizar isso. Então, se você desviar um pouquinho, não tenha dúvida, aquilo vai ser um problema para a administração e para o concessionário. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem regras para serem cumpridas e devem ser fiscalizadas de forma rigorosa. São coisas que você não tem como abrir mão. A grande questão é a fiscalização mesmo, né? A gente tem, o pessoal de casa entender, a Lei 8.987, né, Vitor, que é de 1995, e também né, as concessões, elas são feitas muito com base nessa lei, né? Também é importante a gente falar. E a gente falou desses, é um período longo, né? Entre 20 e 30 anos, então você até usou, né, o termo não pode errar, porque muitas pessoas ali vão ser diretamente, indiretamente envolvidas. No caso, a prefeitura tem de fazer o processo de fiscalização corretamente, não está sendo cumprida, para o pessoal entender na prática, né, quais são ali as ações, passível de multa, pode romper o contrato, cada caso é um caso, né, vale a gente reforçar isso, mas quais são ali as ações que podem ser tomadas caso a empresa privada não esteja cumprindo o contrato de fato, como prevê? Vamos fazer um paralelo para simplificar, por exemplo, contrato de aluguel. Né? Eu tenho um contrato de aluguel por um determinado... Eu passo a não cumprir, eu não pago. Então o concessionário não paga a outorga. Ele descumpre, tem uma série de coisas que ele deveria ter feito.
Os investimentos, a gente viu isso na reportagem, os investimentos eles vão ser feitos ao longo do tempo. Então, ele tem começo, meio e fim. Aquele investimento, por exemplo, para fazer determinada obra lá, que é uma intervenção urbanística, que custa 10 milhões e ele deveria fazer entre essa data e aquela data e ele não faz. Então, é como o nosso contrato de aluguel. Eu posso romper, eu posso autuar, eu posso multar, né? Precisa ver o que vai ser estabelecido, como todo documento legal, quais são as penalidades. Para cada tipo de coisa que ele não cumprir, tem uma penalidade. Então vai desde advertência, deve passar por multa, até o rompimento do contrato. Eu diria até que você pode até estabelecer alguma coisa que, se você notar que no decorrer dele não está correndo bem, ajustes. Né? Pode ser ajustado alguma coisa. Nós pensamos alguma coisa assim, na verdade não está dando certo, de repente eu preciso fazer um ajuste. É que nem a gente fala em planejamento. Eu faço um plano diretor, para durar 10 anos, mas não necessariamente que durante aqueles 10 anos eu não tenha que mexer. Às vezes você percebe que determinada coisa que você pensou não está funcionando, eu preciso corrigir. E a mesma coisa na concessão, eu preciso ter essa oportunidade. E imagina que a gente falou aqui do conselho gestor, ele tem que estar atento a isso também. Né? Denunciar as coisas que não estão sendo feitas, a própria sociedade olhar sempre, olha, vocês me prometeram um parque deste jeito e ele não está acontecendo. Né? Então alguma coisa está errada. Sim. E aí é hora de punir quem é que está errado. Então existe sim a possibilidade de você fazer as suas advertências, as suas notificações, as suas multas e, dependendo se o problema é mais sério, até o rompimento. Né? Sim. Não sei se a prefeitura vai prever, mas pode até que o concessionário chegue no momento e ele diz, olha, eu não quero mais. Sim. Em que eu posso sair, mas aí eu tenho que arcar com algumas coisas. Né? Sim. Eu saio antes, porque imagine que o poder público, ele estava imaginando o seguinte, vão ter uma série de investimentos ao longo dos 30 anos. Aí chegou com 20 e ele fala, olha, eu não quero mais. Então ele vai ter que pagar alguma coisa para poder sair. Sim. Né? E aí, mais uma vez, a gente reforça a importância mesmo da prefeitura estar ali junto, né, bem próximo com a população também, tendo feedbacks, né, como é um contrato longo, principalmente, então ter esse contato mais próximo por quem está realmente, de fato, usufruindo, vivenciando ali aqueles serviços. A gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje. Daqui a pouquinho a gente retorna para concluir aqui esse bate-papo de hoje sobre a concessão dos espaços públicos. É rapidinho, fique com a gente. De volta com Diálogos, hoje o tema é concessão dos espaços públicos. Você é a favor ou contra? No programa de hoje a gente está aqui esmiuçando, já explicamos o que pode acarretar, né, na prática, o que isso vai significar. Vitor, é muito importante a gente estar falando sobre desse cuidado social, né? Porque quando a gente fala, seja na concessão ou no planejamento das cidades, é muito importante a gente pensar que a cidade é para todos, né? Ela não tem que ser segregada. E esse é um conceito também do filósofo francês, o Henri Lefebvre. Me corrija se eu falei errado, mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? A cidade, ela precisa ser pensada mesmo para todos, isso em todos os sentidos. Eu acho que o Lefebvre, nas suas obras, ele coloca muito bem isso. A cidade, ela tem que ser justa, ela tem que ter justiça social e ela tem que ser inclusiva. O que ele quer dizer? A cidade é de todos para todos. Né? Em planejamento urbano, a gente sempre busca essas máximas. Às vezes você pode até errar aqui ou ali, mas você busca esse equilíbrio. Então, é uma das razões que a gente está falando que a concessão precisa tomar muito cuidado. Né? A gente tem insistido nessa questão, porque é importante que os parques e os espaços públicos, mesmo que estejam de posse dos concessionários, eles têm que ser, todo mundo tem que poder participar, ingressar, enfim, fazer uso daquilo, né?
Então é importante que seja cidade, seja inclusiva e tenha bastante justiça social. Sim, e é uma questão que vai muito além dessa dimensão física, né? Como a gente falou, a questão social também, porque é um desafio, né? Hoje a gente está vivendo ali uma sociedade em que o lucro fala em primeiro lugar, mas a gente tem que pensar nas pessoas, né? Na qualidade de vida, para que a gente não tenha cada vez mais problemas, né? A gente já está enfrentando problemas, isso a nível mundial, no Brasil não é diferente em relação a esses temas sensíveis, né? Não, eu não tenho dúvida. A gente sempre fica... Qual é o nosso cliente? Vamos colocar assim, o poder público, qual é o cliente de quem gere o poder público? Somos todos nós, né? A população. Então, essa visão sistêmica da prefeitura é importante, ter uma visão sistêmica, sempre ter uma visão social, né? Como você está falando, às vezes a gente fica muito focado na questão da infraestrutura, do construir, etc. e tal, mas é importante que o meu capital humano é muito mais importante. Porque se ele não estiver bem, o resto não adianta. Não vai fluir, né? Não vai fluir a cidade, não vão fluir as coisas. Eu preciso que todos tenham acesso a todos os equipamentos, a todo tipo de recurso que você está disponível do poder público, né? Eu preciso que eles tenham educação, tenham saúde, tenham direito à mobilidade, segurança. Segurança hoje é um tópico importante. E nessas concessões de parques, eu acho que outro elemento importante é a questão da segurança. No mundo inteiro, fora do Brasil, por exemplo, na Europa, você passeia despreocupadamente nos parques. Você se sente seguro. Então, uma das coisas importantes é que a gente tenha segurança, que as pessoas possam transitar, fazer uso do parque com segurança. Sim. Evidentemente, a gente não tem um guarda em cada esquina. Hoje São José é, inclusive, monitorada por câmeras, né? Sim. A tecnologia, né? Ela avançou muito. Então, é preciso que, por exemplo, essa questão da segurança esteja bem contemplada lá no documento da concessão. Porque eu acho que ninguém quer ir num parque se sentir... Exatamente. Eu me recordo de uma discussão do Vicentino Aranha lá atrás. Não sei se você vai se recordar, mas era um muro de alvenaria. Antes da compra pela prefeitura, aquilo era murado. Você não enxergava lá dentro. Como você não enxergava lá dentro, a população não se apropria daquilo. Alguns sabem o que é o Vicentino Aranha, o que foi, etc. Tal. E aí começamos a discutir, tira os muros, abre, ou vai ter que ter grade. Discutiu-se muito e a questão da segurança foi muito forte. Sim. Em alguns lugares na Europa, nos lugares mais desenvolvidos, você tem parques e praças, você não tem grade. Sim. Um outro conceito, uma outra cultura, etc. e tal. E ali Aqui é difícil imaginar, né? Assim, na nossa realidade. Eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter que possível, um dia... Sim, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acredito que a gente consiga chegar lá. A questão da segurança é muito importante. Sem dúvida. Então, no caso de Vicentina, nós tivemos que adotar a questão das grades. Eu tirei uma barreira visual, você consegue visualizar tudo, mas assim, eu queria cruzar no Vicentino Aranha. Não, você tem que entrar, circular e vai sair pelo mesmo lugar. Né? Exatamente. O parque da cidade aqui, ele já tem uma dificuldade maior, inclusive. Sim. Que é um ponto, inclusive a prefeitura, né, afirma que um dos pontos é melhorar a segurança também, inclusive isso andando pelo parque, conversando com os próprios moradores. A gente já ouviu muitos relatos de moradores que têm medo. O parque da cidade é um parque muito grande, tem mais de 1 milhão de metros quadrados, né? Então muitas pessoas têm receio de caminhar mesmo. Eu vou um pouco mais cedo e eu vou acompanhada, porque como ele é muito grande, então é difícil você ter aquele controle. Eles frequentam uma parte do parque. Sim. Outras partes, lá não vou. Sim. Né? Então, talvez essa questão da concessão
se você melhorar essa questão da segurança, nós vamos explorar outros espaços, que a população efetivamente não anda hoje porque tem receio. Então, a segurança, você tem que ter aquela sensação, eu preciso me sentir seguro. Que eu vá com o meu celular, que eu vá de carteira, que eu não vou ter problema. Né? Sem dúvida. Tem lugares que você deixa a sua carteira, o seu celular, vai lá na praia, ninguém mexeu. Sim. Né? Então a gente precisa buscar. Enquanto isso, a gente precisa melhorar a segurança. Então esse talvez seja um dos focos importantes também da questão da concessão, né? Sem dúvida. Esse fator. A segurança e também toda essa questão social que a prefeitura, que os poderes públicos, né, seja qualquer esfera, a nível federal, estadual, municipal, estejam cientes, né, para que a gente não tenha uma segregação mesmo, para que a cidade seja de todos. Essa questão da concessão, ela pode potencializar, né, a oferta de equipamentos culturais, Sim. sociais, esportivos. Quer dizer, é importante que a gente veja que essas coisas estarão presentes e serão incentivadas, potencializadas. A população precisa ter essa oportunidade, né? Precisa ter esse direito. É bem plural, né? O Isso. poder público, juntamente ali com a concessionária, precisam estar bem atualizados em sincronia, né? Claro. Em relação a isso. Eu citei no começo alguns exemplos que a gente tem aqui em São José de concessão, falei a Arena de Esportes, o Martins Pereira, o aeroporto. Tem o Mercadão, e o Mercadão tem um formato que os próprios ali comerciantes, né, lojistas, eles que estão gerindo o Mercadão, né? Então você tem ali pessoas que vivem há muitos anos, sabem daquela realidade de fato, para que eles possam saber, poxa, o que é melhor para o nosso consumidor, para nós lojistas. É um método bem interessante, né? Eu não tenho dúvida que ali eles têm muito mais chances de acertar. Sim. Eles estão lá, né? Eu conheço gente que é de família, né? Foi do pai, foi do avô, está lá, vai passando, está lá com concessionário. Eles fizeram essa instituição para tomar conta. É óbvio que eles conhecem os problemas, eles sabem quais devem ser as soluções, o que é melhor para o seu cliente. Então, eu acho que é muito mais fácil de acertar, porque eles lidam isso. São vários. Evidentemente, quando você tem um número maior, provavelmente você tem opiniões divergentes. Sim. Mas você tem que trabalhar isso e você vai chegar, olha, bom, vamos ver o que a maioria... Quem vence a maioria. Né? Você tem que ser democrático nesse ponto. Olha, eu vou escutar todo mundo, nem todo mundo pensa igual, mas vamos ver o que a maioria pensa. Então, eu acho que do mercado é até muito mais fácil. Né? Óbvio, a fiscalização sempre do poder público, né? Manter aquelas questões de higiene, uma série de coisas. A conservação do prédio, é um prédio preservado, né? Ele tem uma história. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa olhar para isso. Vitor, então, a gente falou aqui de vários exemplos, né? Então, sim um modelo, como você disse, que é uma tendência, não só no Brasil, mas a nível mundial, e que é possível plenamente dar certo, mas a gente precisa, mais uma vez, né, reforçar a participação popular. Nada melhor do que quem está ali vivendo, quem vive a rotina, a realidade, para opinar sobre o assunto, nessas consultas populares, e precisa, o contrato de licitação, ele precisa estar ali muito bem explicado, né, com as cláusulas, os detalhes, para que não abra brecha para a gente ter problema. Você citou agora uma coisa que a gente falou há pouco, nós falamos do mercado, o pessoal trabalha lá, e sempre é interessante você fazer uma pesquisa antes de fazer. Uma das coisas que você faz nos estudos preliminares é fazer uma pesquisa junto a quem frequenta o parque. Sim. Porque essas pessoas, como aquelas do mercado, sabem muito melhor do que está acontecendo. Óbvio que cada um tem a sua visão. Então, quem analisa a pesquisa precisa entender e interpretar aquilo, vendo, olha, aquilo é a visão desta pessoa porque ela tem esse desejo, ela gosta disso. Óbvio que a administração municipal ela tem que ter uma visão mais sistêmica. Eu preciso ver o que é bom para essa pessoa, mas tem que ser bom para os outros também. Nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Sim. Mas a gente tem que é ver o que a maioria... no caso de então, a participação cidade. É importante. Então, assim, duas coisas. Essa questão de você preliminarmente ouvir, de fato, quem frequenta o parque.
é uma boa. E sempre ter aquelas pesquisas rotineiramente de como é que está funcionando, né? Depois de implementada a concessão, De como período é que em está indo? período, né? Eu preciso fazer esse feedback, eu preciso ter um feedback. Preciso saber, será que o que eu previ está fazendo e é bom? Como é que está? Eu preciso ter esse feedback, não tenha dúvida. E, Vitor, você falou dessas consultas, só para a gente reforçar, e precisa ser uma consulta democrática também, né? Não adianta, um exemplo, fazer uma consulta remota, não são todas as pessoas que têm acesso. Então, pensar no modelo, de repente ir, né, nos bairros, em diferentes regiões, para ouvir de fato a população, né? Não adianta também ali fazer uma consulta em que poucas pessoas vão conseguir, vão ter acesso à questão da internet mesmo. Não é todo mundo que tem acesso ainda, inclusive na nossa cidade. Então, pensar nesse sentido também, né? Para que tenha, de fato, um número real ali. Você não pode fazer uma coisa dirigida, né? Eu tenho que ouvir, quanto mais gente eu ouvir, melhor, né? Às vezes uma audiência pública, alguma coisa desse tipo, ou hoje através das redes sociais, eu preciso ouvir. Quanto mais gente ouvir, provavelmente maior a minha taxa de acerto, né? Se eu restringir, eu fizer uma coisa dirigida, não adianta eu fazer uma coisa dirigida, porque não vai funcionar. E aí os problemas, hoje eu escondo debaixo do tapete, mas eles vão aparecer, porque vai haver reclamação, vai haver confronto, vai haver manifestação, eu vou discordar, etc. e tal. Na verdade, o processo ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser transparente e tem que ouvir o maior número de pessoas, não tenha dúvida. Sem dúvida, e a prefeitura, né, os poderes públicos fiscalizarem devidamente, né? Vitor, obrigada mais uma vez, viu, por participar aqui com a gente. Eu acho que foi um bate-papo bastante esclarecedor, muito didático para o pessoal de casa. Dani, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. É isso. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/@TV Câmara SJC, além dos nossos canais, o 12.3, canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. Para conferir bastidores, curiosidades, sugerir pautas para o Diálogos e para os demais programas da casa, que a gente tem uma variedade bem grande, viu? É só acessar o nosso Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Antes de encerrar, eu quero agradecer o pessoal de Libras também, que esteve com a gente durante todo o Diálogos. Obrigada, viu, pessoal? É a TV Câmara prezando pela acessibilidade. Semana que vem estaremos de volta, portanto, a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!